Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs do Grupo Espírita Araci. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação pública de quinta-feira, às 20 horas. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 61, intitulado Nunca Desfalecer, que tem por epígrafe Orar sempre e nunca desfalecer. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando
servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais do Grupo Espírita Araci, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração para neste momento de reflexão estarmos sintonizados contigo e com os teus emissários, Senhor, para que possamos apreender da melhor forma tudo o que nos for trazido na noite de hoje. E por isso, dando graças por esta oportunidade, por esta bênção, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, dia 6 de janeiro de 2022, primeira pregação do ano de 2022 no Araci. Que responsabilidade e que bênção. E nós sabemos, todos nós, cristãos, não cristãos, ano novo, inclusive minha avó materna dizia, ano novo, vida nova. Quando acabavam as férias dos meus tios e da minha mãe, ela dizia, amanhã, vida nova. Então, ano novo, vida nova, amanhã, vida nova. E é comum entre nós, seres humanos, nós fazermos uma série de projetos, de planos, de metas a serem alcançadas ao longo do ano que se inicia. Então a gente fica com muito ânimo, com muita esperança, mas o que é muito bom, né? E com muita coragem, muitas vezes, com muita fé. E, além disso, a característica, a virtude importantíssima para que nós alcancemos todas essas metas, esses projetos, ou ao menos consigamos dar início ou continuar com alguns que são projetos, às vezes, que não são projetos de um ano, são projetos que nós já iniciamos em anos anteriores, em épocas anteriores das nossas vidas. Nós, nesse momento agora de pandemia, né, já passamos de 2 anos e quero crer que as orações, a prática da oração tenha se intensificado muito nesse período, porque nos últimos 2 anos, nos últimos 2 períodos de final de ano, de Réveillon, de virada de ano, de início de ano novo, eu quero crer que nós tenhamos feito mais do que nunca orações para que o ano novo seja de fato um ano bom, né? Um ano em que as coisas vão se resolver, a pandemia vai se erradicar, nós vamos conseguir vencer essas limitações todas que nos são impostas e Deus, Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Salvador, a representação divina na Terra e todos os Espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos protegem, que nos inspiram, eu quero crer que tenham, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as separações, ainda que temporárias, ocasionadas pelas desencarnações, pelas mortes, eu quero crer que eles tenham ficado muito satisfeitos com o aumento da fé, o aumento da quantidade de pessoas que passou a se dedicar a orar. Isso é muito bom, de fato, porque nós sabemos que quando nós nos unimos em oração, isso provoca uma força, uma energia maravilhosa. Então, existem correntes de oração que
são verdadeiras, não é apenas uma analogia, uma metáfora, são verdadeiras correntes energéticas, um magnetismo maravilhoso que fazem com que nós melhoremos, com que nós tenhamos nosso ânimo, nossa fé, nossa esperança fortalecidos, renovados, porque nós nos unimos, nós encarnados, nos unimos à espiritualidade, meus irmãos. À espiritualidade, aos espíritos bons, aos espíritos benfeitores, aos espíritos protetores. Então isso é maravilhoso, apesar de todas as circunstâncias. Então, nós fizemos, inclusive, no sábado passado, depois quem quiser acessar a nossa pregação, que está na página do Facebook e no canal do YouTube Pregações Espíritas, uma pregação sobre coragem, ânimo, esperança, alegria, inclusive, apesar de tudo. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, meus irmãos, como o próprio Jesus disse, é boa nova. E o que é boa nova? Boa nova é boa notícia. Inclusive no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem um capítulo maravilhoso em que Jesus conversa com Bartolomeu, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, que era, apesar de muito dedicado, era triste. E Jesus, num dado momento, dialoga com Bartolomeu e ele pergunta a Bartolomeu: já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, quer dizer, o Evangelho de Jesus é a boa nova, é a boa nova divina. E a gente, cristão, cristã, né? Nós, seres humanos que seguimos Jesus, que aceitamos Jesus como o Messias, o Salvador, nós temos que nos alegrar apesar de todas as dificuldades, porque é evangelho de esperança, de fé, de misericórdia. É isso que Jesus veio nos trazer. Então, nós temos que ter ânimo, coragem, como nós falamos nessa pregação que eu acabei de citar, que está disponível na página Pregações Espíritas. Nós temos que ter ânimo, coragem, alegria, pedir sim saúde, pedir riqueza, sobretudo espiritual, emocional, para nós lidarmos com tudo isso. Mas nós temos que ter essa virtude sobre a qual nós falaremos hoje, porque senão fica uma coisa meio apenas uma repetição de um hábito, talvez, né? Todo início de ano, todo final de ano, a gente faz o projeto, a gente faz anotação na agenda, coloca na porta do guarda-roupa, no espelho do quarto ou do banheiro, atrás da porta do quarto, atrás da porta do banheiro, tudo que a gente quer alcançar durante o ano. Mas a gente vai se esquecendo, vai esmorecendo, vai desanimando e acaba por incidir, né, num pecado, digamos assim, num erro, numa fraqueza, que é a desistência. Então, uma virtude, uma característica importantíssima para nós continuarmos nos nossos projetos e, acima de tudo, acreditarmos que temos bons projetos e que a espiritualidade vai nos ajudar, é a virtude da perseverança. Virtude esta que foi destacada por Jesus, meus irmãos. Destacada por Jesus explicitamente, de maneira verbalizada, em duas ocasiões. Numa em que ele falou e usou a palavra, né, usou o verbo perseverar, que está em Mateus, que é exatamente o trecho aqui que nós acabamos de ler, o comentário ou melhor, esse trecho que nós lemos é de Lucas, quando Jesus conta a parábola da viúva importuna, que todos nós conhecemos.
A viúva tinha sofrido uma injustiça e ela, nessa parábola, buscou a justiça promovida por um juiz. Por um juiz. E na parábola que Jesus conta, de tanto ela insistir, de tanto ela persistir, o juiz acaba fazendo justiça e deferindo, concedendo o pedido dessa viúva. Então Jesus, nessa parábola, ele diz que nós devemos orar, pedir, sem, como diz aqui o versículo 1 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, sem nunca desfalecer, quer dizer, sem desanimar, sem esmorecer. Inclusive Oswaldo Cruz, o grande médico, o grande cientista, tem uma frase em que ele diz assim: não esmorecer para não desmerecer. Porque quando nós fazemos esses projetos todos, meus irmãos, esses planos, essas metas, se forem bons planos, boas metas, bons desejos, se forem úteis, proveitosos, não somente a nós outros, individualmente, a cada um de nós, mas aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos que convivem conosco, seja de forma mais direta ou de forma menos direta, um colega, né, o grupo profissional com o qual nós trabalhamos, os vizinhos de um edifício, de um condomínio no qual moramos, esses projetos, eles são, digamos assim, avalizados, eles são endossados pelos espíritos bons que nos ajudam, nossos protetores, nossos benfeitores. Então a gente começa cheio de ânimo, cheio de fé, cheio de coragem, e durante o ano, de acordo com as dificuldades que vão surgindo, alguns atrapalhos, nós começamos a desanimar e muitas vezes chegamos mesmo a deixar de orar. Nós deixamos de acreditar. E esses projetos, muitas vezes, não são projetos que partiram de nós outros, não. São projetos de Deus, são projetos desses espíritos que nos utilizam muitas vezes. Então a gente não pode desanimar. Imaginemos nós, esses missionários maravilhosos que já passaram pelo nosso planeta. Vamos citar alguns espíritas, por exemplo, né? Um Allan Kardec, né? Um Leon Denis, um Eurípides Barçanufo, um Chico Xavier, um Peixotinho, nós do Araci, né? Araci, a própria, todos esses espíritos missionários tiveram e têm dificuldades. Têm dificuldades. A vida deles, a encarnação deles, nunca foi um mar de rosas. Imaginemos nós se eles tivessem desistido, desanimado. Alguns deles, em alguns momentos, ficaram tristes, como o próprio Kardec, o próprio Chico e tantos outros. Mas persistiram, perseveraram. Então essa virtude é maravilhosa. E qual não será o resultado, qual não será a consequência de uma persistência? Qual não terá sido o resultado de uma persistência como a de Allan Kardec, por exemplo? Qual não terá sido o resultado de uma persistência, de uma perseverança, como a de Chico Xavier, por exemplo, de Peixotinho? Então, nós temos que seguir esses exemplos, meus irmãos. Ainda que os nossos projetos sejam, diante desses todos que nós citamos, sejam insignificantes, sejam ínfimos, sejam um quase nada. Mas nós sabemos, cada um de nós tem importância na obra da criação divina. E, inclusive, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos,
está lá. Qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos superiores responderam: conduzir à perfeição. E aí eles ainda dizem que nós, nas nossas missões, está na resposta da questão 132, meus irmãos. Nós, nas nossas missões ou nas nossas expiações, temos que fazer a parte que nos toca na obra da criação. Então, quer dizer, Deus, ele não despreza nenhum de nós. Todos nós somos importantes para ele. Então, cada um na sua missão, cada um na sua tarefa, cada um no seu projeto, que muitas vezes é originado na espiritualidade e nós captamos, nós recebemos essa inspiração muitas vezes. E começamos com muita vontade, com muito ânimo, e de repente começamos a desanimar. Então, orar, persistir, nunca desfalecer, nunca desanimar, é uma virtude que Jesus destacou na parábola da viúva importuna. Olha aí, meus irmãos, Jesus disse que essa viúva, ela era importuna, quer dizer, ela importunava, ela não desistia não. É como se ela atormentasse, inclusive em algumas traduções, nessa parábola, dependendo da tradução, está escrito lá que o juiz finalmente atendeu aquela viúva para que ela não mais a molestasse, para que ela não mais o importunasse. Quer dizer, ele já estava por aqui. Lógico que Deus não age assim conosco, meus irmãos. Jesus apenas usou, como diz Huberto Roden, ele usou de uma hipérbole, né? Ele exagerou na caracterização daquele juiz, para que nós entendêssemos que nós temos que persistir, não desanimar. Mesmo que nós mesmos muitas vezes achamos, será que eu não estou sendo desagradável? Será que eu não estou sendo inconveniente? Não, os espíritos gostam. Eles ficam satisfeitos, felizes, quando eles veem que nós persistimos na nossa oração. Porque muitos de nós, quando não somos prontamente atendidos, começamos a desanimar, a diminuir as orações e chegamos mesmo num ponto que pode ser até a apatia espiritual, o desânimo total, a descrença. Quantos de nós, na história da humanidade, deixamos de ser crentes, deixamos de ser cristãos, deixamos de acreditar em Deus, meus irmãos? Então os espíritos gostam quando nós persistimos, quando nós mantemos a nossa fé. E é exatamente isso que Jesus quis nos ensinar. Nunca desfalecer, de acordo com a mensagem que nós lemos como leitura preparatória. Então, apenas para nós termos uma breve noção da importância dessa virtude, que é a virtude da perseverança, o aplicativo, a página da internet kardecpedia.com, que é um aplicativo maravilhoso em que está reunido ali tudo que existe em termos de obras básicas, revistas espíritas, né, todas as edições da revista espírita e muitos outros, né, os livros básicos da codificação kardeciana. Se a gente quiser pesquisar qualquer assunto nessa página, nesse aplicativo, Kardecpedia, por exemplo, como eu fiz, joguei a palavra perseverança, e são tantos os resultados em que acontece, em que aparece um determinado termo que nós queremos pesquisar, que nem será possível nós mencionarmos todos. Mas isso significa que é muito importante essa virtude, essa característica. Então, por exemplo, aparece nos prolegômenos já do Livro dos Espíritos,
quando está escrito lá que com perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. Numa edição da Revista Espírita, de dezembro de 1863, existe um artigo, uma mensagem de Erasto, intitulada A Guerra Surda, inclusive muito interessante para este período que nós estamos vivenciando. Período de transição planetária, período em que nós temos visto uma ebulição, uma comoção social e entre os religiosos, muitas vezes divergências, uma divergência que parece não ter fim, que é a divergência política, né, que nós estamos vivenciando hoje, e Erasto, um espírito que nós sabemos que é um espírito de alta envergadura, né, ele escreve em 14 de agosto de 1863, porém foi publicada essa mensagem na Revista Espírita de dezembro de 1863. Ele descreve o que nós passaríamos, principalmente nós espíritos, o que a doutrina enfrentaria. E ele diz que, apesar de tudo, por exemplo, ele nos exorta a coragem e perseverança, meus filhos. Pensai que Deus vos julga. Lembrai-vos também, os vossos guias espirituais não vos abandonarão, enquanto vos achardes no caminho certo. Então, quer dizer, se nós permanecermos no caminho certo, nós temos a ajuda dos espíritos bons, dos espíritos benfeitores. Agora, quando nos desviamos, como está, inclusive, descrito no Livro dos Médiuns, no item 252, duas irmãs que eram, digamos, numa palavra mais comum, mais popular, uma linguagem mais popular, duas irmãs que eram altamente fofoqueiras. Ficavam o dia inteiro, uma conversando com a outra, falando da vida de todo mundo que elas conheciam. E eram médiuns, essas duas irmãs. O anjo guardião de cada uma delas estava já a ponto de abandoná-las, porque, apesar de todos os alertas, todas as advertências, seja da forma como foram, via mediunidade onírica através de sonhos, inspiração e muitas vezes até clareaudiência, né? Audiência, elas ouviam, percebiam que estavam sendo admoestadas pelos seus anjos, recebiam avisos em sonho. Nada disso foi suficiente para demovê-las daquele hábito que é muito comum de todos nós, ficar falando da vida dos outros, ficar falando mal das pessoas, né? E aí chegou num dado momento que os anjos guardiães de cada uma delas abandonou-as, né? Abandonaram, esses anjos abandonaram as suas protegidas. Por quê? O que adianta, né, a gente não fazer a parte da gente e ficar querendo receber bênção, milagre, graça do plano espiritual, dos benfeitores, de Jesus, de Deus, e a gente não faz por onde? Então, a frase de Oswaldo Cruz, não esmorecer para não desmerecer, também tem a ver com isso. Não é só o desânimo, não. É o desânimo, mas é também a desobediência, o desvirtuamento. Não adulterarás é também isso, meus irmãos. Não é apenas nós praticarmos a infidelidade conjugal. Não adulterarás é nós não nos desviarmos do caminho correto, não adulterarmos as verdades de Deus, o Evangelho, a doutrina espírita. Então, coragem, né? Perseverança, mas
Lembrai-vos também que os vossos guias espirituais não vos abandonarão, enquanto vos achardes no caminho certo. Então, tem essa mensagem de Erasto, na Revista Espírita de dezembro de 1863, tem a palavra perseverança no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Diz o seguinte: sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Esses espíritos missionários, que são fortes, muitas vezes eles precisam de um apoio, de um estímulo, de uma sustentação. Lógico, sobretudo espiritual. Mas nós, que estamos aqui, convivendo muitas vezes com eles, como diz Emmanuel, muitas vezes são anjos desconhecidos. Às vezes estão dentro das nossas casas. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é uma irmã, é um filho, é uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um neto, uma neta, a esposa ou o marido. São às vezes anjos desconhecidos e muitas vezes precisam de um apoio, de um estímulo, de uma sustentação. Então, diz aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericórdios, sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Porque muitas vezes nesse mundo nosso, mundo de provas e expiações, sim, condizente com o nosso nível espiritual. Mas nós temos o quê? Muitas decepções, muitas tristezas, muitas traições, muitas vezes. E nós, porque somos ainda espíritos não perfeitos, não evoluídos, somos espíritos medianos, ou até um pouco menos do que espíritos medianos, nós nos deixamos abater, nós nos entristecemos. Olha aí esse período de pandemia também, com grandes distúrbios emocionais, psicológicos, espirituais, depressão, suicídio. Então, a gente precisa de apoio, a gente precisa de sustentação. E é exatamente o que está sendo dito aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Outro capítulo também do céu e o inferno. Não, digo, do livro O que é o Espiritismo, perdão. Está lá no capítulo 2º, Noções Elementares de Espiritismo, Qualidade dos Médiuns. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita. Então, muitas coisas que nós presenciamos, testemunhamos, vemos, são para pôr à prova a nossa paciência e a nossa perseverança. Olha aí, meus irmãos. No livro dos médiuns, né, também no capítulo 17, Formação dos médiuns, perda e suspensão da mediunidade. A mesma frase. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Depois, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, quantos se arruinam? A frase é: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quer dizer, muitos de nós, como nós acabamos de falar aqui, nos desviamos, nos desnaturamos, nos desvirtuamos do que estava traçado para nós, por falta de perseverança. Então, de fato, é uma virtude, e tem muitas outras citações aqui que nós não teremos condição de nomeá-las, né, citá-las individualmente cada uma, porque são muitas. Então, continuando, no livro, meus irmãos, Luz Acima, que
está descrito como de autoria do irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, depois que houve aquela questão judicial envolvendo a família de Humberto de Campos, né, que após a desencarnação dele, e tendo sido publicados alguns livros de autoria dele, através da psicografia de Chico Xavier, a família começou a questionar sobre direitos autorais e tal, então Humberto de Campos comunicou a Chico que ele passaria a adotar o pseudônimo de Irmão X, mas é o mesmo Humberto de Campos. Então, esse livro Luz Acima, que é de Humberto de Campos, mas nesse livro aparece como Irmão X, ele tem um capítulo maravilhoso, meus irmãos, que nós vamos pedir licença para ler, que é sobre a virtude da perseverança, que é o capítulo 34, intitulado Na Subida Cristã. Humberto de Campos, ou o Irmão X, diz o seguinte, nesse capítulo, Na Subida Cristã. Filipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. Quer dizer, ele ficava pensando. A boa nova, como dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino, alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. Quer dizer, a boa nova, o Evangelho de Jesus, era um monte altíssimo, elevadíssimo, considerando as nossas pequenezas, a nossa inferioridade, o nível espiritual em que nós estamos. O mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Isso na opinião de Filipe. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele, Filipe, que acompanhava o Senhor passo a passo, atravessava obstáculos imensos, de modo a segui-lo, com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que, de súbito, via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. É quase impraticável a ascensão evangélica, pensava ele. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. É aquilo que muitas vezes nós pensamos. Ah, mas isso está muito longe ainda para eu conseguir. Né? Filipe também tinha esse tipo de pensamento algumas vezes. Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos do coração, olha aí, as dificuldades das nossas vidas, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo. Se nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, temos essas dificuldades todas, Filipe pensava, o que não seria das pessoas que nem sequer conhecem o Evangelho? Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações. Jesus, persuasivo e doce, esclarecia: Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos símbolos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes impensadamente
a claridade que refulge além. Quer dizer, Jesus estava dizendo que nós, se não tivéssemos essa visão maravilhosa daquele monte altíssimo e lindo, maravilhoso, deslumbrante, nós poderíamos muitas vezes nos sentir desanimados. Por quê? Porque se a gente tem uma meta e a gente vê o resultado, se a gente vê uma montanha, uma paisagem maravilhosa e a gente quer chegar lá, se ela não for maravilhosa, será que a gente vai querer chegar lá? Era isso que Jesus estava dizendo para Filipe. Mas, Senhor, obtemperava o companheiro sincero, não será mais justo graduar as visões? Quer dizer, vamos fazer umas adaptações aí, né? Não precisa botar uma paisagem tão linda lá, tão alta também. Vamos botar uma menos bonita, mas mais próxima da gente e tal. Ele estava, né, fazendo esse tipo de questionamento. Né? Será que não caberia isso? Graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Quer dizer, é a nossa miopia. Né? Se a gente tirar os óculos, se for miopia, né? Não enxerga para longe direito. Tirou os óculos, você não vê direito a pessoa que está longe de você, não reconhece e tal, né? Se for presbiopia, né? Problema para perto, se você tirar os óculos, você não enxerga o livro que você está lendo, a letra, né? Então, será que não é essa a questão? Né? Nós somos míopes, nós temos dificuldades de visualizar, de entender as coisas, então vamos criar uns óculos. O Filipe estava propondo isso para Jesus. Vamos criar uns óculos aí, né, para todo mundo poder enxergar direito, né? E aí, continua ele. Muitos homens chegam a odiar e perseguir, como se praticassem excelentes virtudes. Olha o que a gente está vivenciando hoje aí, meus irmãos. Ódio, ódio, ódio. Todo mundo se odiando, amizades sendo desfeitas, lares, famílias se desfazendo por causa de ódio. Né? Filósofos existem que consomem a vida e o tempo entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, olha aí, na ideia de Filipe, meus irmãos, é razoável, portanto, diminuir a luz da revelação. É igual esses interruptores que tem hoje, que a gente consegue dosar a intensidade da luz. Eu vou botar uma luz fraquinha aqui, né, para não me incomodar. Né? Vamos fazer uma luzinha, não vai ficar totalmente escuro, mas vai ficar uma penumbra e tal. Então, quer dizer, Filipe, na inocência dele, ele estava propondo isso para Jesus. Então, quer dizer, é como se Jesus tivesse que aparecer para Paulo na estrada de Damasco, né, o então Saulo, antes de se converter, e não cegar Paulo, porque a luz de Jesus estava muito branda, muito amena e tal, mas Jesus é Jesus, meus irmãos. O Evangelho de Jesus é a boa nova. Não dá para diminuir, para amenizar, para modificar a intensidade das palavras, que também está muito na moda hoje. Não foi bem isso que Jesus quis dizer. Será que não foi bem isso que Jesus quis dizer? Muitos discípulos abandonaram Jesus. Aquele episódio dos 70, eles abandonaram dizendo: duro é este discurso para nós. Quem o pode suportar? Então hoje a gente está incidindo no mesmo erro. A gente está achando duro demais. E a gente fica adulterando a palavra de Jesus, amenizando, abrandando, né? Adaptando a essas modernidades aí de agora, né? Como se tá tudo certo, a gente tem que adaptar o Evangelho, a palavra de Jesus ao contexto atual e tal. Será? Então, Filipe
estava propondo mais ou menos isso. Diminuir a luz da revelação, para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. Quer dizer, com o passar do tempo, aí começa de novo a aumentar a intensidade da luz, Senhor. Foi isso que Filipe propôs a Jesus. E narra Humberto de Campos, né, o irmão X. O Cristo sorria, benevolente, e acrescentava: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Jesus não veio fora da época, não, meus irmãos. Ele veio na época certa. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. Palavras de Jesus. E se obstáculos aparecem, impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencem a nós mesmos. Olha aí. Se obstáculos aparecem impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencem a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado. No entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquirições interiores e concluía afirmando: Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isto. Silenciava Jesus na habitual meditação. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, o Monte Hermon, em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar deslumbrado os resplendores que fluíam da cordilheira. Terminara o lençol verdoengo e florido. Atacaram a marcha no carreiro íngreme. Agora era a paisagem ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Não obstante subirem devagar, Filipe, de momento a momento, rogava pausa e, suarento e inquieto, sentava-se à margem a fim de alijar pedras minúsculas, que sorrateiras lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Dezenas de vezes pararam de súbito, repetindo Filipe a operação, e ao conquistarem as eminências da serra, banhados de sol na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições, explicou-lhe brandamente: como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros. Olha aí a necessidade do estímulo, da sustentação, do fortalecimento do nosso ânimo, da nossa fé. Muitas vezes,
quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, em que um espírito, na parte de instrução dos espíritos, ele fala assim: quantos nadas, né, de quantos nadas se fazem as vossas vidas? Quer dizer, as nossas vidas, nós de espíritos medianos, de espíritos ainda imperfeitos, atrasados, são um somatório de coisas tão pequenas, tão insignificantes, que esse espírito diz que são uma soma de muitos nadas. Nós mesmos, quando chegarmos a um nível espiritual mais elevado, maior, nós olharemos para trás, para a nossa trajetória, e diremos: eu me inquietei com isso, eu me perturbei, eu me desequilibrei por causa disso. Então, olha Jesus aqui dizendo para nós, né? Assim também na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra. A opinião irradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? Olha aí. O pescador Galileu meneou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito: sim, mestre, agora compreendi. Então, muitas vezes não é a luz, a maravilha, o deslumbramento, a visão magnífica que nós temos de o que é o Evangelho, a Boa Nova, o resultado que Jesus, que Deus, que os Espíritos superiores esperam de nós, que nos atrapalham e que nos impedem. Não são essas visões, esses deslumbramentos, essa luz maravilhosa e intensa que atrapalha a nossa caminhada. Não são as pedrinhas, meus irmãos, mas essas pedrinhas são próprias do caminho que nós estamos percorrendo. Nós não estamos ainda em condições de usarmos as estradas pavimentadas de alta velocidade. Nós ainda temos que caminhar nas estradas esburacadas, cheias de pedras, condizentes com a nossa capacidade. Se a gente tem um carro muito caro, um carro importado, com muita capacidade, a gente vai querer colocar esse carro numa estrada de chão esburacada, ou a gente vai querer, se pudesse, né, aqui no Brasil, ir para uma autoestrada sem limite de velocidade, que eu quero testar esse motor desse carro e tal. Não. Agora, se a gente não tem carro potente, né, se o nosso espírito é um carro ainda com um motor fraco, né, com poucos recursos, se a gente for para uma autoestrada de alta velocidade, a gente vai atrapalhar o tráfego. Essa que é a verdade. Então, a gente tem que caminhar na estrada condizente com o nosso carro, né? O nosso espírito. O que nós já temos condição de fazer? Então, para finalizar a nossa reflexão sobre a perseverança, nós vamos ler aqui do livro Pão Nosso, também de Emmanuel,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, o outro episódio em que Jesus destaca, e é esse sim que eu ia citar naquele momento, mas acabei me confundindo. O primeiro episódio em que Jesus fala da perseverança, porém sem usar a palavra, é quando ele contou a parábola da viúva importuna, né, que perseverou, orou sem desfalecer, sem desanimar, e obteve, né, a justiça. Foi atendida. E o outro momento em que Jesus destacou, mas aí usando o verbo perseverar, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então Emmanuel tem um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 36 do livro Pão Nosso. O título desse capítulo é Até ao Fim, que é a nossa leitura final da nossa reflexão de hoje. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Olha que maravilha. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Olha aí, olha a questão 132. Cada um fazendo a sua parte na obra da criação. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Nós não podemos querer receber graças, bênçãos, milagres, sem a gente fazer nada. Mesmo orando. Ah, mas eu oro todo dia, eu oro várias vezes ao dia, e não esqueço de pedir isso assim, assim e tal. Basta isso? Basta orar? As portas do céu, diz Emmanuel, permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e de sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muitas vezes não basta uma encarnação, meus irmãos. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. E então, meus irmãos, vamos perseverar? Feliz 2022 para todos vocês, para todos nós. Ânimo, coragem, fé, alegria, perseverança para todos nós.
e que Deus nos conceda tudo de acordo com os planos divinos dele. E que nós, para que alcancemos esses resultados, essas bênçãos, façamos a nossa parte. Então, obrigado pela oportunidade, pela assistência, que todos nós tenhamos um 2022 de realizações, de vitórias, de superação. E, encerrando a nossa reflexão, pedimos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos benfeitores do Grupo Espírita Araci, que nos protejam, que nos inspirem, que nos abençoem, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança, para que nós continuemos na nossa trajetória, sem desanimar, sem desfalecer, sem esmorecer. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe a todos.